Nesta tarde tan significativa, né? Porque estamos en un momento histórico, né? A propósito da audiencia nos Estados Unidos sobre OVNIs, né? E isto é uma coisa, un divisor de aguas, né? Un antes e depois, né? Então, meio que entre a celebração teremos nossa jornada com temas importantíssimos, convidados internacionais, né? E todos vocês, tá bom? Vamos a comenzar con nuestro amigo Paolo, italiano, ingeniero, radicado en Berlín, que nos va a presentar un tema baseado en un ovni de Mussolini, ¿tá? Siéntate a voluntad, Paolo, ¿tá? Esta es una casa, ¿né? Donde todos estamos apasionados por la ufología, ¿tá? Fica totalmente a voluntad, ¿tá bom? Ok, então tá. Ok, muito obrigado, Julio. Agora vou tentar falar português e pido desculpa inicialmente, como meu português falta muito de prática. São muitos anos que não tenho a possibilidade de praticar o português. Então, pido desculpa inicialmente. Ok, então, agora vamos com a divisão do... Ok, então, com dividido, vocês veem agora... Não, espera um momentinho. Allora. Nada? Ok, momentinho que vou... Termina, conferma, cambia a schermata. Então, é isso. Eu condividi. Espera um momentinho. Nada? Não. Confirma. De novo. Vamos fazer de novo. Ok, vamos ver aqui. Não. Está carregando, senhor Paolo. Está carregando? Ah, ok. Isso. Então vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar. Que não tenho muita prática de Skype, como normalmente utilizo o Zoom. E o Skype não conheço muito. Allora, intanto vamos. Ok, agora vou até a minha apresentação. 1933, Mussolini e OVNI. Você veem todos? Podem ver? Ok. Dá Sim, para pode ver, continuar. se puder Então, tá. ampliar, né? Se puder ampliar tu tela ao máximo. Aqui é ao máximo. A dimensão é a máxima aqui. Tá. Ok. Então, essa aqui é uma história que é pouco conhecida, mas que poderia até reescrever a história do fenômeno OVNI. Vamos ver por quê. Essa aqui é a introdução. Esta história teve lugar na primavera de 1933. Na época, o governo em Itália era a ditadura de Benito Mussolini. Uma aeronave misteriosa atterra ou cai numa zona do norte da Itália, não muito longe de Milão. O que acontece a seguir é o que é interessante. Essa apresentação baseia-se principalmente no livro Luci nel Cielo, que seria Luzes no Céu, de Roberto Pinotti, principalmente. O contexto, vamos ver a situação geral. A data 13 de junho de 1933, ano 11 da era fascista. Na época era obrigatório mencionar l'anno da era fascista junto com a data do ano. Localização, a região da Lombardia, no norte da Itália, essa aqui, perto da cidade de Vergiate. Área aqui, essa área aqui, mais ou menos. Aqui tem Milano, Varese, essa aqui é a Suíça, então está quase nas montanhas. Então, e como sabemos,
A informação contida nessa apresentação provém de uma série de documentos dos anos 30 que foram enviados anonimamente, em primeiro lugar, a alguns jornais italianos que não os publicaram, e depois a vários ufólogos, e uma revista ufológica também. Os documentos foram enviados em vários despachos por volta de 1999 até o 2000, alguns em original e outros em fotocópias em preto e branco ou a cores. O remetente anônimo alegou ser filho de uma pessoa envolvida na investigação científica. O material enviado por esse remetente desconhecido inclui muitos documentos da década de 1930, geralmente relacionados com várias questões ufológicas. Mas, além dos documentos, o remetente anônimo também forneceu várias informações sobre aspectos ufológicos até então desconhecidos desse período histórico, especialmente no que diz respeito ao gabinete RS-33. Vamos ver depois. Em todos, muitos são os documentos enviados. Eis aqui. Esses são todos os documentos que foram enviados pelo remetente anônimo. Então, os documentos mais importantes do caso do OVNI de Vergiate são 3 telegramas, uma introdução ao memorando e o memorando mesmo. Esse aqui. O primeiro telegrama, interessante, esse aqui é um telegrama da agência de notícias Stefani, era o nome, e, naturalmente, era a única agência de notícias do regime de Mussolini. E, naturalmente, a verdade emanava dessa agência, naturalmente. Então, remetente é agência de notícias Stefani, prioridade Lampo, que seria a máxima, classificação riservatissimo, que seria confidencial. O texto, para a ordem pessoal do Duce, seria Mussolini, é ordenado silêncio absoluto sobre a presumível aterragem de um avião desconhecido em solo nacional. A versão a ser publicada que circulou como despacho de hoje, porque isso aqui provavelmente é o segundo telegrama da série, pero o primeiro está provavelmente perdido. Então, a versão a ser publicada, que circulou como despacho de hoje, é confirmada. A mesma versão também se aplica ao pessoal e aos jornalistas. Estão previstas penas máximas para os transgressores até o recurso ao Tribunal de Segurança do Estado. Confirmar imediatamente o recibo. Assinado diretor-geral dos assuntos especiais da agência Stefani. Então, já vimos aqui a importância desse assunto aqui. Temos um telegrama reservatíssimo de ordem pessoal, temos ordem pessoal de Mussolini. Então, já vemos uma coisa que é algo de bastante, muito importante, não bastante. Esse aqui é o segundo telegrama. Sempre aqui temos a data, o 13 de junho do 33, ano 11, às 4 horas da tarde. A classificação é sempre riservatíssimo, prioridade a máxima, que seria Lampo, e os destinatários são todos as oficinas da Stefani na Itália. O texto, por ordem superior, a notícia divulgada no despacho Stefani, número 66, blá, 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 de hoje,
deve ser tratada de seguinte forma: a aeronave acima referida foi reconhecida como um meteoro, dito ser um meteoro, pelo Observatório Astronômico de Brera, o mais importante era o mais importante da Itália na época. Dar à notícia a mais pequena relevância gráfica. Não há necessidade de rectificar, minimizar, confirmar imediatamente o recibo. Assinado sempre o diretor-geral dos assuntos especiais da agência Stefani. Esse aqui era o segundo. O terceiro telegrama, aqui temos também todos os dados. Essa a hora são às 5:07, praticamente. Pouco dopo, 1 hora ou pouco mais do presidente, praticamente. O texto, por ordem pessoal do Duce, ou seja, Mussolini, ordena-se que a circulação da notícia sobre o avião de natureza desconhecida, referida no despacho Stefani de hoje às 7:30, que provavelmente é o primeiro da série, o que falta, da manhã seja imediatamente interrompida, ou seja, a circulação da notícia tem que ser imediatamente interrompida. É ordenada a refundição imediata de quaisquer leads para os jornais que transportem essa notícia. De novo, estão previstas penas máximas para os transgressores, blá, blá, blá. Assinado sempre o diretor-geral dos assuntos especiais da agência Stefani. E é marcado aqui não fazer cópias. Então, vemos que o assunto, a coisa é muito séria. Então, um ponto de clarificação que é importante para bem compreender a situação. A aeronáutica era muito estimada pelo regime de Mussolini na época, e na Itália havia altos níveis de competência. A indústria italiana a aeronáutica italiana era muito importante e tive muitíssimas competências. Entre os muitos eventos de destaque, um dos mais importantes foi o voo de Italo Balbo para o Brasil, em 30-31, que na época, hoje não é nada especial, naturalmente, mas no 1930 era uma coisa verdadeiramente importante. Então, portanto, se falam de uma aeronave desconhecida, é porque se tratava de algo de verdadeiramente misterioso. Na Itália, havia muitas competências, então era impossível de equivocar, digamos. Então, vamos ver agora um memorando. O memorando é acompanhado por uma nota introdutória. Essa aqui. Note aqui o papel timbrado do Senado do Reino da Itália, porque na época a Itália era um reino. Então, o que diz essa nota? Caro De Santi, estou a enviar-lhe, como solicitado e acordado verbalmente, a nota para a sua regra. Não fazer cópias, nem sequer o mencione ao seu adjunto. Para qualquer assunto que tenha a ver com o gabinete RS-33, venha ter comigo primeiro. Escrevi pessoalmente essas linhas para não as expor ao maquiado, mas feminino, olho das minhas secretárias. Portanto, ajustar em conformidade. Então, aqui, mais uma vez, não fazer cópia, não falar com ninguém. Falar com ninguém. Então, vamos ver o conteúdo desse memorando. Um esclarecimento importante. Embora, logicamente, os dois devam estar ligados, o texto do memorando não mostra uma ligação certa e direta com a aterragem da aeronave misteriosa. Isso tem
tenho que especificar isso como é importante. Mas, naturalmente, olhando, controlando, digamos, o conteúdo, é claro que tem uma relação entre os telegramas e o memorando. Agora vamos ver por quê. São duas páginas. Também o papel do Senado do Reino da Itália. Nota pessoal muito confidencial. Primeiro, é uma lista de ações a fazer, praticamente. Notificar o prefeito. O prefeito seria o representante local do governo na área. Ordenar a recuperação imediata da aeronave. Ordenar a detenção imediata de todas as testemunhas. Nomear secção especial RS-33 da obra que é presente em cada capital provincial ou sua subsecção. A obra era a polícia segreta de Mussolini, algo como a Gestapo da Alemanha nazista. Quarto, dirigir todos os relatórios como máximo de segredo e precedência sobre todas as prioridades para o Gabinete Central de Meteorologia na Universidade La Sapienza, em Roma. Relevância exclusiva, Gabinete RS-33. Impedir ex officio a divulgação de qualquer notícia, em particular na imprensa. Para efeitos do ponto anterior, é necessário publicar de vez em quando artigos muito curtos, nos quais o fenômeno é relatado à sua natureza celestial autêntica e única, ou seja, meteoro, estrela cadente, planeta, halo luminoso, íris, parelho, etc., de acordo com um formulário específico. 7. A transmissão dos relatórios para a Força Aérea está sujeita ao parecer prévio favorável da autoridade do gabinete RS-33, cujas decisões são inapeláveis, até a hierarquia máxima do Duce. Então, nem a aeronáutica italiana poderia receber comunicações, relatórios sobre esses assuntos aqui. Exclusão estrita de qualquer outro organismo científico da coleção e exame dos relatórios disponíveis, incluindo a Universidade Pontifícia. Então, somente a Universidade La Sapienza de Roma tinha que ser informada. Não cobrar todas as despesas, essas aqui são coisas de administração. Ainda embaixo, nota pessoal muito confidencial. Nunca a ser registrado nos actos. Então, tudo segredo, o máximo segredo. Vamos a recapitular a sequência dos eventos. Aterragem ou crash de uma aeronave misteriosa. Imposição imediata do máximo segredo. Intimidação e silenciamento de testemunhas. Campanha de desinformação. Ativação de investigações científicas de alto nível. E vamos ver o que aconteceu depois do crash. De acordo com o remetente anônimo, após o acidente, os restos da aeronave foram armazenados nesse barracão da C.I. Marchetti, esse aqui. A C.I. Marchetti era um dos mais importantes fabricantes aeronáuticos da época. Esse aqui, mais ou menos na mesma área, não longe de Vergiate. É interessante notar aqui que, embora todas as instalações semelhantes na área tinham sido fortemente bombardeadas pelos aliados, essa foi dispensada. Como seria? Não se sabe, mas foi dispensada.
Sempre de acordo com o remetente anônimo, após o acidente, foi criada uma instalação científica de alto nível para estudar o que foi recuperado, o que logicamente deveria ter sido reconhecido como um artefato tecnológico, logicamente. O nome desta instalação foi Gabinete RS-33. RS vem de ricerche speciali, seria estudos especiais. O ilustre cientista Guglielmo Marconi foi nomeado chefe da estrutura. Esse aqui com a rádio. Esse aqui, Gabinete RS-33, como está marcado no memorando. É quase desnecessário dizer que as atividades de investigação desse gabinete RS-33 tiveram lugar em absoluto segredo. Os documentos também mostram uma estreita ligação do gabinete com a OVRA, a polícia política secreta do regime de Mussolini, como já disse antes. Então, máximo segredo e conexão operativa do gabinete com a OVRA. O que temos de elementos verificáveis? Os telegramas e o memorando foram submetidos a exame de peritos e foram reconhecidos como documentos originais da época, ou seja, dos anos 30. Um pouco falando do gabinete RS-33, é um pouco como o Majestic 12. Foi possível encontrar alguma mínima referência histórica externa, mínima, mas também deve-se dizer que nunca foi feita nenhuma investigação real sobre o assunto e necessitaria de uma séria investigação para ver se fosse possível de achar algo sobre esse gabinete RS-33. Vamos ver, uma outra coisa interessante é uma história de capa do Corriere della Sera, que era o periódico mais importante da época, e essa história de capa é sobre uma coisa trivial, nada de especial, pessoas atingidas por raios na área de Vergiate. Agora, provavelmente poderia ser um efeito da campanha de desinformação que já vemos visto as instruções avantes. Pode ser porque normalmente as histórias de capa do Corriere della Sera são feitas para eventos, digamos, importantes, não para coisas como pessoas atingidas por raios na área de Vergiate, nada de especial. A origem dos envios postais, a maioria deles vem da cidade de Forlì, no norte da Itália, ou da zona circundante. Forlì é a cidade natal do chefe da agência Stefani. O nome desse senhor era Morgagni e era originário de Forlì. Então, poderia ser que o remetente anônimo fosse um parente dessa pessoa e pode ser que mandou essa coisa como uma forma de reabilitação da memória dessa pessoa, o chefe da agência Stefani. Então, mas isso não é tudo. Não. O remetente anônimo, como disse antes, também forneceu outras informações ufológicas relacionadas ao período histórico da década de 1930. Esse aqui, por exemplo, que agora vamos ver, é um avistamento de 1936 sobre Veneza. Não, aqui. Note-se também aqui a carta, o papel do Senado. Aqui vemos um objeto, mais ou menos na forma de fuso, com duas pequenos, como o planeta Saturno, mas da mesma forma.
e um avião que foi lançado para a interceptação. E tá um outro documento interessante, engraçado, porque fala que nem voando a 130 km por hora foi possível interceptar o objeto. Pero na época era quase impossível de voar mais rápido. Aqui vemos um rendering moderno desse caso, desse evento. Aqui temos Veneza, o Palácio Ducal de Veneza, e aqui temos o fuso com os dois objetos voantes em formação. Então, existem também outras informações e documentos fornecidos pelo remetente anônimo, mas espaço e tempo aqui não permitem de vê-los a todos. Aquele que vimos, porém, são de longe os mais importantes. E será que isso por acaso lhe lembra alguma coisa? Crash, segredo, silenciamento, desinformação, investigação científica secreta de nível elevado? Lhe lembra alguma coisa? Se ainda não era evidente, aqui encontramos em ação todos os ingredientes da receita com que estamos agora familiarizados a partir dos acontecimentos de Roswell. E tudo isso 14 anos antes de Roswell, num contexto radicalmente diferente, na Itália fascista do período pré-guerra. Então, moral da história. A era contemporânea dos OVNIs é convencionalmente considerada como tendo começado em 1947, como os casos de Roswell e de Arnold, o que foi o primeiro caso OVNI moderno, ou seja, fortemente mediatizado. Podemos razoavelmente afirmar que o caso Roswell não foi o primeiro caso de UFO crash. As manifestações do fenômeno OVNI, pelo menos na forma que conhecemos hoje, datam do início do século XX. E, último, mas não menos importantes, os Estados Unidos têm um papel muito importante no fenômeno dos OVNIs, claro, mas o fenômeno não é exclusivo dos Estados Unidos. Então, esse aqui é o moral da história. E, por fim, uma pequena digressão. Ainda falando de Itália, às vezes gosto de imaginar como teria sido o disclosure se tivesse tido lugar na época dos antigos romanos. Eis aqui. A inscrição na placa diz via revelaciones aperta est, seria o caminho da revelação está aberto. E o OVNI aqui é um dos OVNIs de Paul Villa. Então, esse aqui. Bom, isso é realmente tudo e foi um prazer para mim. Muito obrigado pela atenção a todos. Parabéns, parabéns, Paolo, pela excelente tua apresentação, tá? Ok, Muito bem. didático, é um tema que a gente não sabia. Eu te confesso que meu conhecimento desse caso de Mussolini era zero, e não sei como serão os colegas que estão lá, mas é um caso novo, né? E você sustentou, né, quais seriam, né, os vazamentos, né, para sustentar isso, né? Excelente. Antes de deixar Obrigado. para deixar para o pessoal fazer as perguntas ou comentários, na última parte você colocou o que tivesse acontecido nos tempos da Roma antiga se o disclosure tivesse acontecido nessa época, né? Eu vou tentar te responder isso citando, né, o dado histórico que o imperador Constantino no século III depois de Cristo, né, quando estava frente a uma batalha decisiva, né, para a subsistência de Roma,
Eli, antes de esa batalla, Eli ve no céu unas luces extrañas, ¿eh? Y inclusive las luces llegan a formar una forma de cruz, ¿no? Mas Eli sabe que esas luces no eran estrellas, sino era un sinao para Eli. Y él interpreta ese sinao como que una especie de aviso que va a vencer en la batalla. Y Eli promete, la verdad, que esa luz que representaba a Cruz dos Cristaos, ¿no? Si fuese así, si vencería, ¿no? Eli faría alguna cosa. Y de fato Eli vence y de fato Eli converte a religión cristá, ¿no? Que en la época ainda era, ¿no? Era perseguida, ¿no? Recién estaba ganando más adeptos, una religión principal, ¿no? Do Imperio Romano sobre los dioses antiguos, ¿no? Pero de cierta manera existiría una forma de responder ese cuestionamiento seu, ¿está? Só para Y reflexión. si puedo, Julio, sí, Sí, puede ser interesante a saber que los antiguos romanos tenían el nombre para los ovnis, que sería Clipeus ardentes, que sería como Clipeus estaba ¿cómo se llama? El escudo. No sé cómo se dice en español. Los que utilizan los soldados para protegerse, Escudo, prácticamente. escudo. ¿Escudo? Ok. Escudo. Ujú. Entonces, Clipeus ardentes estaban estos escudos ardentes prácticamente, porque estaban de un color naranja más o menos, entonces era para ellos, los ovnis eran clipeus ardentes, escudos ardientes. Y también hoy la Iglesia Católica tiene también la palabra latina por ovni, que sería res inexplicada volantes. RIV sería. Esto puede encontrarse en el vocabulario oficial del Vaticano, de la lengua latina del Vaticano. Se puede encontrar se puede encontrar ¿cómo se dice? El equivalente de la palabra UFO. legal. Sí, sí. Legal. Pessoal, alguém que queira fazer alguma pergunta ou comentário, fique à vontade, pode levantar a mão, tá? Giorgio levantó la mano. Grazie. A ver, aconteció, no conozco portugués, en una zona caliente, quente, de ufología. Sí, sí. Puedes hablar, Giorgio, en español y ahí, si no, yo le traduzco la idea. Si el evento sucedió en una zona caliente de avistamientos constantes de ovnis. Ele pergunta se o avistamento de OVNI foi uma área de frequente observações de naves, de OVNIs. ¿Cuál avistamiento, Giorgio? Bueno, los dos dime, del primero que se estrelló por la Lombardía cerca de Torino, ¿no? Entre Milán y Torino. Es una zona caliente. Sí, digamos que es una zona bastante caliente, no muchísimo, pero es bastante caliente. Hay muchos fenómenos, especialmente hoy hay una área que no es muy longe, no es muy longe de la área de Vergiate, donde en esa área hay fenómenos ufológicos y también de presencia de entidades que es bastante relevante. Pero en general, digamos, la zona del norte de la Italia, nordeste de la Italia, es bastante interesada para fenómenos. Gracias. Prego.
Senhor Paulo, esses Sim. documentos, tem mais alguma explicação sobre o formato, alguma coisa assim mais profunda da informação deste objeto? Sì, compreendo a pergunta. O problema é que não tem nos documentos que foram enviados anonimamente, não tem outras informações específicas sobre a forma, por exemplo, ou se foi um crash, ou se foi uma aterrissagem. Pero há uma continuação muito interessante, como porque num congresso, num simpósio ufológico de San Marino, 10 anos atrás, eu creio, sim, creio que fosse 2010, 2011, participou uma pessoa, norte-americano, que contou a sua história. Ele contou que o seu pai era um oficial da aeronáutica norte-americana, não? Na US Air Force. E lhe falou, quando ele estava menino, lhe contou que quando era ativo, em serviço ativo como oficial piloto, ele pilotou uma vez, teve a ocasião de transportar, como se diz, aonde os contenedores onde vão colocados os mortos, como se fala, bara, no, como? Caixão. E nesse voo, esse piloto transportou 2 caixões, não pequenas, bastante grandes, e teve a possibilidade de ver o conteúdo. E o conteúdo dessas varas eram 2 corpos dos típicos alienos nórdicos, praticamente, com pele branca, cabelos claros também, e pareciam, pode ser alemãos também, não? Digamos. E mencionou também essa pessoa que participou como se diz, ao simpósio ufológico de San Marino. Essa pessoa mostrou também um livro escrito por um especialista francês que teve a possibilidade de examinar de fazer um exame médico, propriamente falando, sobre esses corpos que estavam conservados em italiano se chama formalina, é um líquido transparente para conservar os corpos, o material biológico, estavam conservados e esse especialista francês fez era um dos máximos especialistas sobre os tecidos biológicos assim, e fez uma investigação e falou sobre esse assunto, dizendo que estavam corpos parecidos aos humanos, pero a principal diferença estava em que o sistema linfático era mais importante que o sistema venoso, e falava disso. Então, o que é interessante é que dizem que esses 2 corpos veniam da Itália. Veniam da Itália e foram como dizer, sequestrados, foram obtidos para os americanos a fim da guerra, quando naturalmente o exército dos Estados Unidos, como se diz, tomou possessão da área, digamos, não? E isso aqui também é interessante se vamos considerar que o barracão da CIA Marchetti,
que eu mostrei antes, aquele que não foi bombardeado, aqui, pode ser que tinha uma razão porque essa estrutura não foi bombardeada. Pode ser. Então, pero naturalmente não sabia quanto tempo eu tinha à disposição para falar sobre esse assunto. Então, não é preferido evitar de fazer uma coisa muito longa, excessivamente longa. Então, se vocês são interessados, poderia continuar, preparar uma outra apresentação sobre o que aconteceu depois da guerra e assim. Então, naturalmente, para mim não é um problema, sou muito feliz de fazê-lo. E é isso. Então, digamos que o caso interessante em si, por todas las informaciones que vemos en los documentos, pero también hay ¿cómo se dice? Una continuação que é muito interessante também. Gratidão, senhor Paulo. Faz De todo nada. sentido, né? A gente vai juntando os pontos, né? E Sim. praticamente não vamos afirmar, mas dá para supor, sim, com uma probabilidade um pouco maior, né? Sim. Legal. Legal. A idea que Roberto trata de pasar, Paolo, es que existe algunos, o sea, una idea que Aienchi siempre coloca dentro de la academia, aprovechando a frase de Carl Sagan que afirma, para una afirmación extraordinaria, evidencias extraordinarias. Uhum. Y él, na verdad, esa frase de Carl Sagan fue, na verdad, usada para tentar negar a existencia dos ovnis y extraterrestres en la Tierra, ¿no? Esa frase de Carl Sagan. So que a frase de Carl Sagan, que está correcta, ¿no? A segunda parte de la frase de Carl Sagan sería, sí existen evidencias extraordinarias en casuísticas duras, o sea, con evidencia dura, ¿no? O sea, tengo una longa lista de casuísticas en el mundo, ¿no? Entonces, a secuencia de la afirmación de Carl Sagan dice que sí, para ufología, casuísticas, sí existen casos duros, ¿no? Entonces, en ese sentido, a esa preocupación de Roberto, que en el caso de Oni de Mussolini, ufato, existen algunos elementos como que el fornecedor de las cartas, informaciones es anónimo, ¿no? El fato de ser anónimo, ¿no? Que puede intentar decir, no quería ser identificado para no ser procesado, no ser perseguido, ¿no? Puede ser, mas él resta un poquillo a fuerza, ¿no? Porque cualquier documento que llega puede ser forjado, ¿entendió? Podría ser forjado. Claro. Y si es forjado perfectamente, ¿no? Sobre él se va a construir unos elementos de teoría de conspiración. Por tanto, podría ser. Claro, Aienchi tiene que contar con varios elementos de análisis, no simplemente documentos interesantes que parecen de una fuente anónima. Tendría que ver otros tipos de corroboración. Entonces, justamente, Aienchi está, y cuando Roberto coloca probabilidades, justamente porque hasta en ciencia, la verdad en ciencia es probabilística, no es absoluta, ¿no? Entonces, lo más próximo de probabilístico es que no consideramos auténtico, pelo menos até onde se sabe, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no? Que tiene que ser colocado, ¿no? Entonces, pelo que entendí, ¿no? Existen una serie de dados así, tipo que son circunstanciales que juntando, ¿no? Pueden sustentar esta versión, ¿no? De que, de fato, en 1933 cayó una nave, que hubo una serie de comunicaciones al respecto, una serie de sigilo, ¿no? Y hasta otras personas que por fuera confirmarían, ¿no? ¿Entendemos? Más así, todos esos elementos, ¿no? Tienen que ser sopesados, ¿no? En un análisis racional para llegar a una conclusión probabilística. Y mismo así, hasta a veces es algo subjetivo, ¿no? Probabilísticamente para un es más auténtico, para otros no, ¿no? Así todo eso como unas consideraciones, ¿está? ¿Quién más quiere
¿Qué más quiere comentar ahí, pessoal? Ahí levantaron a mão, a ver, ¿no se identifican ahí? O Maldonado. Maldonado, a vontade, Maldonado. Boa tarde a todos. Queria parabenizar Paulo pelo tema tão sugestivo, né? Tão pouco conhecido. Muito obrigado pela exposição. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Com relação ao que já foi colocado pelo Dr. Júlio e pelo o Roberto, né, São Pedro, o documento fala em testemunhas. Em algum momento, houveram testemunhas? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, onde aconteceu o crash, a região, ou próximo da região, o terreno, o solo, tem alguma constituição especial? Muito obrigado. Ok, sou eu, obrigado, Maldonado. Então, veja, testemunhas, não dá para saber se o evento, o feito, tive testemunhas. Como eu disse, nos documentos e lendo os documentos e as informações fornidas, não dá para compreender com certeza se tive testemunhas. Naturalmente, no memorando está marcado no segundo, terceiro ponto, de ordenar a detenção de testemunhas. Então, se o memorando é ligado, tem uma ligação com a aterragem da aeronave misteriosa perto de Milão, então, naturalmente, teve que ter testemunhas no evento, pero não temos informação certa sobre isso. Como disse, tudo o que sabemos vem dos documentos que foram enviados e das informações que foram relaxadas pelo remetente anônimo. Quanto ao sítio do crash, a área não é montanha, sabe? As Alpes, que são grandes montanhas, não são longe da área do crash, da aterragem, mas digamos que a área de Vergiate é mais ou menos, como se diz, em italiano se diz collina, ou seja, colinas, ainda não é a grandes montanhas das Alpes. É uma zona, digamos que o território é basicamente, como se diz, rocha, não sei como dizer em português, pero em italiano se diz roccia. Então, ok, obrigado, obrigado pelo suggerimento sobre as colinas. Sim, então as colinas. Então pero o problema, de novo, o problema é que não sabemos exatamente o ponto onde aconteceu, a zona específica onde aconteceu esse evento. Conhecemos mais ou menos a área, mas não a área específica. Ok. Vai lá, Celso, pode perguntar. Sim.
Boa tarde Prego. a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar o Paulo pela belíssima apresentação. Paulo, uma pergunta. Você comentou em determinado momento da palestra que haviam pegado seres de cores pele clara, né? Pele clara e cabelos claros, né? Não sei se você já ouviu falar. Você já ouviu falar do caso Humo, que também são peles claras e cabelos loiros? Teria alguma semelhança com isso ou tem nada a ver? Sì, ok, obrigado pela pergunta. Sì, conheço muito bem o caso Humo, eu traduzi em italiano cerca 50 das missivas humitas, então conheço muito bem. Sì, digamos, o tipo geral do corpo era quase o mesmo. Os típicos alienos nórdicos, praticamente. E se fala também que, naturalmente, essa coisa chegou a Mussolini, claro, ou seja, a informação que foram referidos dois corpos de pessoas que pareciam nórdicos, naturalmente chegou a Mussolini, ele foi informado, e tem pessoas que pensam que essa informação poderia ter facilitado a Mussolini a entrar em guerra com Hitler, porque ele poderia ter pensado, se os alemães têm esse tipo de veículos, de aeronaves, então vencer a guerra é questão de uma semana. Então, pode ser que por isso falam que... Eu acho que é um pouco, como dizer, um pouquinho muito demais. Digamos que um pouco, em italiano se diz tirado. Mas há pessoas que falam assim... E é claro que se verdadeiramente esse evento aconteceu, e se verdadeiramente foram recuperados dois corpos de alienos nórdicos, e Mussolini aprendeu isso, então não é estranho pensar que essa coisa poderia ter facilitado a Mussolini a decidir de entrar na Segunda Guerra Mundial junto com Hitler. Mas, como disse, tem muitas coisas mais a dizer sobre esse assunto. Então, eu penso que podemos nos ver outra vez e falar um pouco mais como posso dizer, do depois, do que aconteceu depois desse caso. Okay. Obrigado, Paulo. Obrigado eu. Isso mesmo, né, doutor? Acho que a gente pode estar verificando aí uma segunda data. Claro. O senhor Paulo aí está apresentando para a gente, porque deixou a gente com água na boca. Claro, E sem saber dúvida. mais sobre esse assunto. Paulo, a gente vai te tomar a palavra de uma segunda visita aqui. Ok. Sem dúvida, tá? Ok, com muito prazer. Legal. Temos mais uma pergunta da nossa amiga Rose Castro. A gente vai estar fazendo essa última pergunta e vamos prosseguir com as outras apresentações. Qualquer coisa, no final nós retomamos aí, tá? Só para não avançarmos muito no horário. Claro. Peço desculpa aí a todos. Rose, pode estar falando e depois a gente já se prepara. O Everaldo já fica aí já com o seu processo. Qualquer coisa você me chama no celular aí ou então eu te dou explicação ao vivo. A palavra é sua, Rose. Rapidinho, primeiro parabenizar a excelente palestra do Paulo. Eu desconhecia essa informação, uma riqueza de detalhes, que realmente merece uma continuidade. Eu, na verdade, só queria fazer uma observação, se você quiser comentar.
a gente vê muito falar que quando assim, as pessoas se conscientizarem de que nós somos apenas a raça terrestre diante de tantas raças que possivelmente existem aí pelo universo, eu me espanto em saber que Mussolini, tendo feito o que fez, sendo um dos principais responsáveis pelo fascismo no mundo, e tendo a participação terrível que teve, tendo posse dessas informações, não alterou em nada o seu comportamento. Será que realmente, se nós tivermos consciência da pluralidade de raças no universo, o ser humano vai alterar o seu comportamento? Obrigado. Pido desculpa, mas não entendi muito bem como aqui como se diz, a minha cúfia aqui não é muito boa. Algo pode um pouquinho repetir, por favor, como pido verdadeiramente desculpa, mas aqui não dá muito para entender. Rosy, seu áudio está um pouquinho fraquinho, fala um pouquinho mais forte, porque não... Tá, não se... vou aumentar aqui o volume. Nós frequentemente ouvimos que quando a humanidade terrena se conscientizar da pluralidade de vidas, de raças, em outros universos, outros planetas, nós necessariamente, automaticamente, alteraríamos os nossos valores e comportamentos. Inclusive, isso seria uma das razões do sigilo, para não se dizer, não deixar claro da existência dos extraterrestres. O que me espanta é o papel de Mussolini na história, um líder do fascismo que teve um papel horrível em termos de totalitarismo, de falta democrática, enfim. E, no entanto, ele teve contato com essas informações. A pergunta é, será que realmente nós vamos alterar o nosso comportamento diante dessa consciência de que existem várias raças no universo? Isso para não me estender na aproximação de Elon Musk, aqui com o governo brasileiro na atualidade, de olho na nossa Amazônia. E ele está indo para Marte. Uhum. Ok, obrigado, Rose. Mas veja uma coisa, eu acho principalmente que depende das pessoas. Tem pessoas que são sensíveis, que têm um alto nível de moralidade, tem pessoas que a moralidade nem sabe o que significa, tem muito, digamos que tem um vasto espectro de tipologia de pessoas. Mussolini, não creio que era muito orientado à espiritualidade e coisa assim. Era muito prático, queria solamente mandar e basta. E nada mais. Eu acho que nós que estamos aqui por um motivo bem específico. E é claro que para nós outros, chegar em contato, ter a certeza da existência de outras humanidades, de outros seres inteligentes no universo, é uma coisa. E as nossas reações seriam naturalmente de uma certa maneira. Outras pessoas não teriam. Sabe, Rose, às vezes eu sinto falar os astronautas, não? Que quando vêm à Terra de longe, falam, eu queria tomar aqui em cima, queria tomar um político e lhe mostrar, olha que lindo o nosso planeta. Mas eu creio uma coisa, que há muitos políticos, muitos líderes mundiais, que se tivessem a possibilidade de ver a Terra de longe da Lua, sabe o que pensariam?
que linda, a quero toda para mim. É isso, depende das pessoas. Isso é o assunto de base, depende das pessoas. Perfeito. É uma ótima Obrigada. resposta. Também concordo plenamente com o senhor, Sr. Paulo. Inclusive, dos estudos que a Laço já fez, né, eles deixam bem claro que eles não influenciam o ser humano, eles não exigem, né? Eles indicam o bom caminho, mas eles não falam assim, ó, não vou falar com você porque você não faz tal coisa. Uhum. Né? Esse termo livre-arbítrio, né, que torna muita discussão para as pessoas, eles... É típico perdão, é típico dos humitas. Os humitas sempre falam, nós não podemos mexer nas coisas terrestres. São vós terrestres, tem que mudar para o melhor. Todo. Não, nós outros não podemos se mexer nos assuntos terrestres. É uma moral, digamos, uma moral de tipo cósmico. Perfeito. Gratidão mais uma vez, senhor Paulo. De nada. Everaldo, você está na escuta? Vamos a despedir a Paolo con unas palmas. Mas quiero que fique, Paolo, até final, ¿ah? Porque tem duas apresentações mais, Paolo, tá? Com licença, que chegou a hora da comida. Se posso, vou... Tranquilo, aí daí volta. Com licença, vou voltar eu tô pouco com mais tarde, aqui também, ó. depois da comida, se não é problema, Fica ok? tranquilo. Ok, obrigado. Então, muito obrigado pela atenção e foi verdadeiramente meu prazer de participar a essa reunião. Seja sempre Okay. bem-vindo quando quiser, Sr. Paulo. Ok, muito obrigado. Até logo. Até logo. Tchau.